O programa Caminho da Universidade tem a satisfação, o prazer de conversar mais uma vez. Uma pessoa extremamente humana, profissional de mão cheia, um ser que tem a capacidade da empatia visivelmente. Estou falando da professora, doutora Maris Estela da Luz Stelmachuk. Afinal, este mês de março, é comemorado o Dia Internacional da Mulher, em 8 de março. E nós trouxemos ela para que realmente possa conversar com vocês em relação ao feminismo. Afinal, nós vivemos em sociedade com os mesmos direitos, com as mesmas obrigações. Então, ninguém é melhor que ninguém. Minha cara doutora Maris Estela, seja muito bem-vinda ao programa Caminho da Universidade TV 1000, que é afiliada à TV Cultura do Brasil. E nessa data tão especial, havíamos já agendado ano passado, pela importância que a senhora realmente tem em fazer pesquisa, do estudo, como professora universitária, como psicóloga, está exatamente no seu dia a dia. Isso faz parte do seu cardápio diário. Seja bem-vindo. Obrigada, Luiz. Obrigada, TV Cultura, TV Millennium, TV 1000. E que bom estar aqui mais uma vez conversando sobre questões cruciais da nossa vida, do nosso cotidiano, da nossa sociedade. Muito bem, nós que agradecemos. O público já conhece, que de outros programas, sabe do que nós estamos falando, sabe que será de grande importância esse nosso bate-papo. Né? E quero aqui deixar já os cumprimentos, você nesse momento, mais a minha equipe de mulheres, que representam todas as mulheres. Eu quero dar os parabéns a vocês e não se discute, né, a importância de vocês, porque tudo está em torno da mulher. E até existem pesquisas dentro da psicologia, né, com todo o respeito aos meus amigos homens, né, que as mulheres têm uma capacidade maior de inteligência que a nossa. Mas vamos ao primeiro questionamento. O que é o feminismo? O feminismo é um movimento que teve seu início lá no final do século XIX, em busca de direitos iguais, em busca de direitos às mulheres, porque elas ocupavam e ainda em muitos segmentos ocupam lugares de invisibilidade e ou no mínimo secundarização. Ainda assim, ainda hoje, muito tempo se passou, muito estudo, é um movimento político pacífico que tem as suas conquistas sem derramamento de sangue e sem influências políticas que as direcionem. Então, o feminismo é um movimento que tem a sua própria ação social e política, mas também tem uma vertente da produção teórica, que vem da história, das ciências sociais, da psicanálise, da psicologia em geral. Então, tem a parte da ação social na sociedade, na vida cotidiana, e tem também a produção teórica, que é vastíssima e é o que fundamenta, é o que dá respaldo para que essas ações não caiam no vazio e se tornem leis, se tornem pauta de discussão em relação à validade e a importância desse movimento. Atinge diretamente a sociedade, essas ações sociais e políticas, representando mais qualidade de vida ou já um certo reconhecimento em relação às ações do movimento feminista. É isso? Isso, reconhecimento, né, e a produção teórica, ela respalda e fortalece o debate. Né? O debate sério, o debate para o crescimento desse movimento, que é um movimento de busca de direitos, estabelecimento de direitos.
Quando nós falamos, doutora Maristela, um movimento feminista, ele abrange somente mulheres ou pessoas que têm a sensibilidade, a capacidade da empatia, aqueles que procuram produzir justiça, somente a mulher? Ou Não. homens poderão fazer Homens, parte do movimento? É o pensamento feminista, é o entendimento da igualdade de direitos, do lugar de mulheres, do lugar de homens, que o lugar é de todos, mas o pensamento, né, a filosofia de respeito ao gênero feminino. Então, não é só de mulheres, né? Tem muitos homens na pauta, na agenda, na luta e também na parte teórica, ainda que até o momento a maioria sejam mulheres, a maioria de mulheres. Até porque quando tudo que se escrevia sobre mulheres, até recentemente, era escrito por homens, né? Por médicos, legistas, historiadores, homens. Então, a partir do movimento feminista, as mulheres também foram tendo o seu espaço de expressão escrita e verbal na sociedade, de maneira mais ampla. Interessante, porque a história nos mostra que muitas mulheres escreviam coisas fantásticas e jamais colocaram o nome como mulher. Sim, não era permitido. Não era permitido. Não era permitido, né? Mesmo a história da Mary Shelley, autora daquele grande clássico do Frankenstein, né? Ela escreveu esse livro e foi assinado pelo seu marido, que em reconhecimento, né, e em justiça, ao final de um período lá, ele mandou reeditar esse livro com o nome correto, que era o nome dela. Né? Este é um feminista. Esse e bacana, né? Uhum. Mais do que justo, né? Justo. É interessante porque percebeu sempre a luta, o conhecimento científico, toda a questão de uma história, né, que todo mundo conhece e não era justo ele não revelar a verdadeira escritora, né? Que bom. Doutora Maristela, quando se fala em movimento, na nossa cabeça, muitas vezes, é confusão, é briga, é empurrão, pessoas quebrando vitrine, destruindo as coisas. Aí vem a pergunta, porque muitos fazem uma confusão enorme. Dentro do movimento feminista, a agressão, o ódio, a raiva, a perseguição, a injustiça, a discórdia. O revanchismo, exato. Esses itens fazem parte desse movimento? Não. Do movimento feminista que dá ação para o crescimento social e também da produção teórica, não. Agora, existem visões equivocadas que fazem com que entendam, né, o feminismo como uma oposição ao masculino. E não é, isso não é o feminismo, isso são aspectos da nossa sociedade que estão aí como em qualquer outra, né? Assim como tem a visão política de um lado e de outra, a visão visões filosóficas diferentes que também não geram briga, né? Perfeito. Na filosofia também não tem a briga, tem a divergência de ideias que é discutida com nível, né? Com um nível alto de capacidade de entender a diferença, né? Então isso não representa o feminismo da ação de crescimento social, de busca de direitos e também de produção teórica para a fundamentação das ações em termos políticos daí, de legislação e né, por essa linha. O que tem são equívocos, compreensões equivocadas, parciais e até pessoais do que entendem como feminismo, né? Então, a gente sabe que existe esse tipo de manifestação, mas isso não são questões localizadas e existem
né, não vamos negar, mas não é o feminismo do crescimento humano em direção aos direitos humanos. Interessante a senhora falando, agora me remeteu ao velho filósofo francês Voltaire, quando ele diz o seguinte: não concordo com nenhuma das palavras que você diz, mas eu te defenderei até a morte o direito de dizê-las. Pensar diferente. Pensar diferente. Eu chamo isso de democracia em termos de pensamento. Aí que vem as profundas elucubrações e outro tem a capacidade de escutar, de ver o que realmente quer dizer com isso, porque muitas vezes de algumas incompatibilidades, ou mesmo que gera violência, é o não entendimento, a falta da empatia, de entender o que o outro quer dizer. E quando se tem toda essa conversa, esse diálogo, ambas as partes melhoram. Em termos de pensamento. Ainda aproveitando, então, você diria que há uma pseudo-ideia em relação a esse movimento para uma grande parte da população? É justamente isso, né? Pensar que isso seja o feminismo é uma pseudo-ideia, é uma visão equivocada, pessoal, ou de pequenos grupos, ou até de grandes grupos, mas que não são assim difundidas pelo movimento feminista do qual eu falo, né? E no qual eu pesquiso. Não é esse o foco, né? Mas a gente sabe que existe. Então é uma visão equivocada, parcial, reducionista, né? Reduzida do feminismo. Seria interessante que os meios de comunicação dessem uma oportunidade maior, né, professora? Para que se exponha o que é esse verdadeiro movimento. Né? A TV 1000 está dando. Você fica feliz que procuramos utilizar esse espaço e o caminho da universidade, né, para coisas que às vezes não é esclarecido para a sociedade, a comunidade. A sua aula está indo muito bem, professora. E a gente vê que existem certas formas de noticiar fatos que instigam esse tipo de equívoco, né? Então, assim, a pessoa que só escuta isso, ela vai entender que isso é o feminismo, e não é, né? Isso é uma forma, assim, imatura de irresponsável, né? Porque pensa em audiência, pensa, sim, nesse caso, a irresponsabilidade, né? O gosto pelo resultado rápido, sem critério de verdade. Perfeito. Ou de imediatismo, né, professora, né? Causar, né, impressões. Então isso traz isso fomenta esse tipo de equívoco. E aí quem não se aprofunda no entendimento desse movimento social relevante vai entender que isso é o feminismo, principalmente quando associado a causas polêmicas. Então daí joga-se, distorce, né, por completo. Distorce, né, por completo. Minha cara professora, doutora Maris Estela da Luz. Esse da Luz é muito bom, hein? Estela Machuc, porque nós precisamos de muita luz, né? Para que possa o Espírito Santo iluminar essas mentes que não conseguem entender ou distinguir uma coisa da outra. Nós vamos fazer um rápido intervalo e retornamos no segundo bloco, ok? Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade e hoje a presença dessa pessoa espetacular, a doutora, professora Maris Estela da Luz Stawachuk. Claro, esse programa é voltado para vocês, mulheres, a grande importância que vocês têm no mundo. É rapidinho, já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e hoje, homenagem à mulher, essa batalhadora, essa que gera toda a harmonia, paz, a organização,
juntamente com o marido, a formação dos filhos. Esse é o nosso assunto, que está sendo conversado com a doutora, professora Maris Estela da Luz Stelmachuk. Confere o sobrenome, minha querida? Confere. Muito bem. Professora, nós poderíamos falar em conquistas no decorrer do tempo, os avanços, né, do feminismo. Poderíamos dizer assim, vamos construir uma linha do tempo. Né? Eu gostaria que a senhora colocasse, né, esses passos dados pelos movimentos em diferentes momentos, em realidades totalmente opostas do que nós vivemos hoje, que era romper barreiras. São novos paradigmas. Então eu gostaria que a senhora fizesse uma análise nesses avanços e nessa linha do tempo, por gentileza. Os avanços, né? Os avanços estão explícitos aqui nesta sala, né? Como você falou da tua equipe, né, de mulheres, né? Eu também aqui no meu espaço, né, de trabalho. As mulheres sempre trabalharam, mas não tinham o reconhecimento como trabalhadoras, né? Tanto que até hoje fala no nível doméstico, trabalhadeiras, né? E trabalhadoras, aquelas que têm o seu trabalho remunerado. E é até sobre isso que eu já escrevi em outro momento, sobre essa ocupação desse lugar, né? Então, vários aspectos, uma contingência histórica e social que foi levando, né, a guerra, né, na Europa, que fez com que as mulheres saíssem de casa porque os homens foram para a guerra. Então, a partir disso, começou-se a descobrir que as mulheres tinham a mesma potência de trabalho e de sustento, e essa visão começou a ser mais percebida socialmente. Mas muito antes disso, já se tinha começado a fazer a sensibilizar esse olhar de alguns segmentos da sociedade, na França, né, na Europa, e depois também, por consequência, né, chegou aqui. Então, em 1918, por exemplo, na França, foi o direito ao voto. No Brasil, 1932. Então, hoje a gente nem questiona isso, a gente acha tão natural, mas essa foi uma conquista do feminismo, do movimento feminista, que vem trazendo, né, essas contribuições. E eu abro um parênteses aqui, que eu acho da maior importância, que é da fala de uma feminista. Ela é socióloga no Rio de Janeiro, e ela fala que o feminismo é o único movimento que não tem dependências políticas, e nem ela tem influências e influencia também, mas ela não depende de política para ele se estabelecendo. Ela também não derrama sangue, né? A não ser, né, nos ciclos femininos, mas isso é a fisiologia, né? Mas como guerra, como busca de direitos por meios belicosos, é o único movimento social que faz a sua conquista de uma maneira pacífica, leve, devagar e sempre. Perfeito. Né? Não tem rompantes, não tem situações de choques, sabe? É aquele movimento gradual de conscientização da sociedade, e a gente sabe o quanto isso é gradual e o quanto isso é passo a passo, né? O quanto isso é formiguinha, mas está aí, né? Hoje votamos, estudamos, trabalhamos. Liberdade para todas as profissões. Todas as profissões, né? Muitas profissões que eram eminentemente masculinas, ocupadas por homens, hoje são ocupadas por mulheres igualmente, né? O problema, a única diferença que ainda existe na vida corporativa e laboral é que o rendimento das mulheres é menor, ainda que o nível universitário, o nível de capacitação seja o mesmo,
ainda as mulheres recebem a menor. Isso é uma coisa. Tá. Então, o rendimento, alguém pode pensar em termos de produção. Não. Pelo contrário, rendimento até. De dinheiro. Sim, dinheiro, exatamente. Bem pontuado. A valorização salarial. Não, tranquilo. Isso, é porque eu trabalhei em algumas indústrias e eu sei que certos setores era espetacular o rendimento das mulheres em relação àquele produto. Pela habilidade, a facilidade, a coordenação motora das mãos, ágil, rápido. E a remuneração também? E a remuneração era igual, até porque é questão de sindicato, né? Vamos supor. Que bom. Então já se praticava o salário X para aquela função, independente se é homem ou mulher. Mas ainda. Mas isso aqui é minúsculo diante de situações que nós vemos, né, professor? A cada censo, a cada pesquisa, a gente eu tenho cuidado de verificar se esse aspecto ele se igualou. Não. E principalmente, e a diferença ainda se acentua quando são mulheres negras. Então aí essa diferença ainda fica mais acentuada. Como se a produtividade, se o rendimento de trabalho delas não tivesse ao mesmo alcance dos homens também. Dos homens. É até interessante, é a questão da produtividade. O rendimento delas realmente era maior. Então, em contrapartida, elas não ganhavam bem tanto quanto o homem, vamos dizer que era o mesmo salário, e a produtividade não chegava aos pés da mulher. Interessante isso. É uma maneira proporcional. Exatamente, é uma maneira de estar tirando também, né, o valor. Mas entra essa questão da habilidade. Né? Então, bom, por isso que é bom, né, a gente abrir. A questão do movimento deve ser discutido, deve ser analisado e deve ser visto exatamente os 360 graus para não se cometer injustiça, né, doutor? Não continuar essa injustiça que está aí, né? Exato. A senhora tem mais alguma coisa para acrescentar nesse decorrer? Tempo, né? Fique à vontade. Então, em 1827, agora não é Brasil, é em outros países também, né? As meninas são liberadas para frequentarem escola. Estou aqui consultando a minha cola, educação. Para educação formal. Foram liberadas para ir para a escola. 1985 é criada a Delegacia da Mulher para tratar de crimes relacionados à violência doméstica ou à violência de gênero. E isso é alguma coisa que até então era colocado na lei como de menor potencial agressivo, alguma coisa assim. Minimizando. Eu não sei se eu estou colocando o termo certo. Os advogados aí vão me corrigir. Mas assim, menor potencial ofensivo, alguma coisa assim. Então não era considerado como algo a ser colocado na lei, né, como algo relevante. Era de menor potencial ofensivo. Então, em 1985 já vem, né, a criação da Delegacia da Mulher especificamente para tratar daquilo que na lei geral até 1988, que daí mudou a Constituição, né? Então era considerado não pertinente ao código, à legislação da sociedade como um todo, né? Aí, 1988, agora sim, né, a Constituição brasileira passa a reconhecer as mulheres como igual aos homens, igual em termos de direito, né? Então, uma coisa que me chamava a atenção era chamar as mulheres de minoria, sendo que demograficamente a gente sabe que são maioria. Porém, esse termo ele é utilizado em termos de direitos, assim como outras classes também, né? A classe de menor potencial econômico, sabe, racial também. Então chama de minoria pela questão dos direitos e não pela questão numérica. Somente em 2006 sancionada a Lei Maria da Penha, que já é uma consequência também do entendimento do crime passional e do crime doméstico, né, daquele que é relacionado com a vida privada. Então já entrou também a questão que foi uma luta muito grande de uma mulher e também de vários movimentos feministas que foram
incorporando, né, essa pressão para que essa lei viesse a ser sancionada. Também em 2015, bem mais recentemente, né, aprovada a lei do feminicídio, ou seja, já existia uma legislação que olhava para esse crime de maneira particular, específica, e não como um crime qualquer, né, como outros crimes que estão na legislação. 2021, né, que seria, digamos que a das últimas dessa linha do tempo, né, é criada a lei para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher, né? Ou seja, contra a mulher ao longo das eleições, durante o exercício de direitos políticos, e para que ela tenha esse mesmo direito, né, e também que ela não fosse coibida ou proibida ou sofresse esse tipo de discriminações. Devo ter uma ideia, né, doutora? Eu sei que é bem complexo, realmente, se for colocar no papel, nós temos coisas assim que chamam a atenção pela forma que foram conquistando, a maneira. Doutora Marisistela, nós podemos dizer que dentro do movimento feminista prevalece igualdade, liberdade e fraternidade? Não vamos dizer que prevalece, mas é uma busca, é um objetivo, né? Que em última análise, é um alinhamento com os direitos humanos, seja de homens, seja de mulheres, seja de crianças, seja de adultos, seja de idosos, direitos humanos, né? Então, o objetivo geral é esse, né? Os direitos humanos para que todos tenham vida digna e plena de direitos, né? Então, muito bem. Eu não diria que prevalece a busca e o entendimento de que esse é o caminho. Certo. Mas como objetivo é exatamente isso, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, em direção aos direitos humanos, né? Estão sonhados. Sem violência. Né? Sem violência. Muito bem. Minha cara doutora Marisistela, dia 12 de agosto de 1953, foi criado aqui um jornal chamado Caiçara. E esse jornal foi criado partindo da cabeça fantástica de uma mulher, Maria da Luz Augusto. A Luz? A Luz, exatamente. E justamente na época, ela levantou uma bandeira em favor do feminismo. Poucos sabem do caso Zildinha, que nós chamamos, mas a gente vê tantas manifestações em determinadas épocas aqui em termos de Brasil, e essa bandeira nós não podemos deixar ela ser arriada. E a Maria da Luz Augusto, com toda a coragem, com toda a garra, com toda a sua, como alguém fala, audaciosa, não, corajosa. Ela ousada. Foi ousada. Ela fundou esse jornal para exatamente dizer: precisamos de igualdade, fraternidade e liberdade. O que você tem a dizer? Sim, né? Provavelmente, né? Eu desconheço, né? Até o momento a história mais profunda do que levou ela a isso, né? Mas a gente sente que provavelmente ela estava já muito indignada com essa situação, com esse estado de coisas, né? Em que homens poderosos, né? Conforme conta a história, tinham todo o poder e todo o direito, entre aspas, e eu entendo que ela não conseguiu mais se calar e fez algo grandioso, né? Pela sociedade, pela cidade, pela sociedade, pelas mulheres e pelo movimento feminista. Perfeito. Tudo isso não tem hierarquia, né? São 4 grandes importâncias. E ela teve essa coragem, essa ousadia de trazer isso a público, né? Sofreu todas as pressões para que isso não viesse a acontecer, mas ela continuou na sua
busca, né, de justiça e de que fatos como esse não viessem a se repetir. Perfeito. Foi um grande pare, um alerta. Né? Por isso que deve ser socializado, independente de nomes, de pessoas, deve ser socializado para que se perceba que a mulher sempre lutou de uma forma silenciosa e de que nós escutamos notícias dessa natureza. Não, aqui na cidade, não, tudo bem. Não. Aqui as coisas são terríveis também. E nós temos que socializar para que não se repita. Então, já o pai da história, Heródoto, fala o seguinte: devemos estudar história para não repetir os erros do passado. Minha cara doutora Maristela, o pessoal aqui, minha chefia, já está me olhando porque nós estouramos do tempo. Eu tenho que obedecer às mulheres, no bom sentido, né? Então, a gente sabe que há um tempo. Eu deixaria aqui o nosso agradecimento profundo, mas nessa despedida, eu só quero antes saber como é que está a questão do seu livro do doutorado. Doutorado, sim. A tese você já defendeu já, né? Sim, já. Vai publicar? Eu pretendo publicar e está já... E é em cima desses assuntos, em cima né? desse assunto, né? Mulheres, o título da minha tese, né? Como livro, eu penso que é um nome muito longo, que a gente vai ter que pensar nesse título mais enxuto. Mas o nome é Mulheres do Século XX, Memórias e Significados de sua inserção no mercado formal de trabalho. Então, que foi um movimento social muito grande do século XX, em que as mulheres foram para o mercado formal de trabalho em massa. Né? Muito bem. Quando do lançamento, mais um programa. Sim. Para você trazer... Combinado. Bem, de forma transparente. Tudo bem? Sim. Querida doutora Maris, em nome de toda a nossa equipe aqui, queremos agradecer a sua presença. A senhora tem a certeza que colaborou muito hoje, foi uma belíssima aula. Quero aqui mais uma vez dizer a vocês, mulheres, em especial a minha mãe, parabéns por essa data onde vocês marcam, de uma forma ou de outra, a presença da mulher consciente e essa mulher transformadora da sociedade. Então, muito obrigado a você. E precisamos que deixe uma mensagem. E parabéns a todas as mulheres, por gentileza. Agradeço o convite e a oportunidade de falar desse tema que afeta a todos, mulheres e homens, porque melhorando, né, esse movimento que traz melhorias de direitos, em busca de igualdade de direitos, melhora as condições de trabalho, de direitos das mulheres e, como parte da sociedade, isso melhora para todos. Então, mulheres e homens, homens e mulheres, vamos olhar com atenção e respeito por esse movimento, porque ele traz a melhoria para toda a sociedade. Há uma metáfora que diz que um templo, ele não se ergue sem que 4 colunas estejam igualmente colocadas, né? Então, a porta do templo com as suas colunas, né? Agora a metáfora da sociedade, mulheres e homens, homens e mulheres igualmente juntos para a melhoria da sociedade. Obrigada. Muito bem, nós que agradecemos. Eu semanalmente, doutora Maris, insisto no seguinte, que não existe problema sem solução. Quando você acredita no poder da palavra mágica, educação. Até a próxima semana.